E aí, pessoal, como é que vocês estão? Bom? Boa noite. Vamos seguir aqui para mais uma live, mais um alimento espiritual do dia. Hoje nosso alimento, ele será retirado ou extraído, né, do primeiro livro de Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo de 20 a 22, onde diz assim: Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque, assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Vamos ler novamente, para ficar mais claro o nosso entendimento. 1 carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo de 20 a 22. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Vamos lá, o que o Criador está nos ensinando na noite de hoje? Primeiro, ele está nos ensinando, o que eu entendo aqui é que com a vinda do nosso Messias, de Jesus Cristo, todos nós tivemos a oportunidade da ressurreição. Tivemos a oportunidade da ressurreição e a ressurreição do corpo e da alma. Quando Adão vivia no paraíso, junto com o Pai, no Éden, ele estava em plenitude. Porém, quando Adão pôde, ou melhor, ele comeu daquele fruto, o fruto do conhecimento do bem e do mal, ele perdeu essa conexão direta com o Pai, e assim o Pai o tirou. As pessoas falam que ele foi expulso, mas por misericórdia ele tirou Adão do paraíso. Porque se ele estivesse no paraíso, ele morreria eternamente. E o Criador o retirou, e a partir dali foi Adão, né? Adão, ele já começa a viver a vida como nós, seres humanos, longe da presença, longe da grandeza do Pai. Como é que a gente pode imaginar Adão naquele tempo, quando estava na presença do Pai? Lembram quando Moisés subiu ao monte e quando ele estava na presença do Pai, o rosto dele parecia até o sol, né? A Bíblia fala assim, claro, feito o sol. E na transfiguração também do próprio Messias, ou melhor, quando ele estava no monte orando e os discípulos dele viram ele estava com o rosto como fosse o sol também, ou seja, ele estava em transfiguração, ele estava na presença do Criador, na plenitude. Com essa ressurreição, com a morte, com a saída de Adão do paraíso, o Criador também nos deu nos foi apresentada a morte do corpo, para que essa matéria aqui tivesse limite. Porém, ia também a morte da alma, do corpo e da alma. Como a morte da alma? Seguindo o encardido, seguindo o inimigo, deixando a presença do Pai eternamente. Porém, a misericórdia do Pai foi tão grande que pela transgressão de um homem, que é Adão, nosso pai Adão, só poderia ser feito. E olha que interessante, como o Pai é justo, Deus é justo, para pagar essa pena, teria que ser algo muito caro. E a única coisa que poderia pagar, e sem dar dúvida, sem dar vamos dizer assim, uma pequena pontinha de dúvida, ou querer ser reivindicado pela morte. O maior sacrifício
que o Pai ofereceu, que poderia oferecer e ofereceu, foi o sangue do seu próprio Filho. Para que não existisse mais coisa maior, vamos dizer assim, pode ter, o crime do Adão não foi pago plenamente. Então foi ser pago com o quê? Com a prova maior, com o que tem mais valioso em toda a criação, que é o sangue do próprio Filho de Deus. E é só através dessa morte que o próprio Messias, que o próprio Deus, através do seu Filho, pôde dar a ressurreição dos mortos, por meio de um homem também. Jesus Cristo, ele não ressuscitou dos mortos como um ser divino, só divino. Ele era homem também. Ele desceu à mansão dos mortos, tomou a chave da morte, do Rassatã, e ali ele disse: tu não tem mais poder sobre a morte. Eu tenho poder sobre a morte. Eu digo quem é que sobe e quem é que desce. Eu agora sou aquele que vai julgar. E essa força, esse poder que o próprio Messias tem de ter ressuscitado dos mortos. E tem uma coisa interessante, uma curiosidade. Em alguns ensinamentos judaicos, fala que, não sei se vocês lembram, quando os discípulos chegaram no sepulcro, a pedra tinha sido afastada, tinha os panos que enrolou o corpo dele no chão, e o que enrolava a cabeça estava dobrado, como fosse na cabeceira daquela pedra, né? E ele estava ali dobrado. E segundo algumas tradições, mostra que quando uma pessoa... O que é que acontece? Por que esse pano estava dobrado? Só que ele estava dobrado. Segundo a tradição judaica, mostra que o dono da casa, o anfitrião, vamos dizer assim, o patriarca, quando ele está se servindo, nenhum servo pode vir entrar e servi-lo. Ele tem que ser... O servo só pode vir retirar a mesa ou quando o seu senhor sai, se retira. Porém, ele pode se retirar no meio naquele período ali, mas para que os servos saibam que ele voltará, ele não terminou sua refeição, por exemplo, ele pega o seu pano, aquele guardanapo, vamos dizer assim, dobra e deixa na mesa. Deixa do lado ao seu prato, para mostrar aos servos que ele voltará, que ele não terminou a sua refeição. Esse símbolo do pano dobrado mostra também que Jesus também voltará. Ele não terminou a sua missão. São as coisas curiosas que acontecem na Bíblia, que quando a gente começa a estudar um pouquinho mais, e a gente começa a ver esses pequenos detalhes. E aquele pano dobrado, ele mostra exatamente, é um símbolo que o próprio Messias voltará. Voltará para nos salvar. Ele não terminou a sua obra. E é só através dele. E ele morreu e ressuscitou como um homem, vale lembrar. Ele não morreu e ressuscitou, foi o espírito dele que ressuscitou. Não, o corpo dele, a matéria, desceu à mansão dos mortos, foi ao Sheol, ao inferno, tomou a chave da morte do Rassatã, que era ele que tinha essa chave, e o próprio Messias disse: a dívida de Adão foi paga. Tu agora não tem mais direito sobre a morte. A morte agora está na minha mão. Só quem desce ou sobe terá que passar por mim. É o julgamento. E é isso que o Criador nos ensina na leitura de hoje. Essa carta, a primeira carta aos Coríntios. Que foi por... Não. Jesus não veio para mudar, não. Ele diz lá, é um engano aí, o próprio Messias, ele fala: eu não vim para mudar a lei, mas que ela seja cumprida. Ele não veio para abolir a lei, não. Tá bom? Vivemos sim pela graça, mas ele não veio abolir a lei. Ele mesmo fala isso. O próprio Messias, ele fala isso. Eu não lembro qual o capítulo e versículo, mas você pode colocar lá, procurei no Google aí. Pode colocar: eu não vim para abolir a lei. Aí vai aparecer lá.
E o próprio Messias ele fala, eu não vim para abolir a lei, mas para que a lei fosse cumprida, e cumprida plenamente. Mas o que acontece? Quando ele fala, quando Paulo nos ensina nessa carta aos Coríntios, ele está mostrando que através de Adão, nós conhecemos a morte, nós saímos da eternidade. Nós saímos do paraíso, onde o plano é eterno. Porém, pela justiça do Pai, como ele é justo, nós só poderíamos voltar a essa presença através de quê? De algo muito forte. É igual, vamos pegar a questão do juizado hoje. Quem faz algum crime tem que pagar uma sentença. Não é isso? Para poder cumprir a sentença, depois de aquela sentença cumprida, ele vai estar livre, ou está livre da sua pena. Na questão da morte, na questão do que houve com Adão, a única coisa que poderia ser pago seria através do sacrifício do próprio Messias, exatamente. E não existe coisa maior do que isso. O sangue do Cordeiro, não existe coisa maior do que isso. É isso mesmo, Carol. Não existe coisa mais valiosa. Em todo o plano, não existe coisa mais valiosa do que o próprio sangue do Messias. Não precisava fazer mais holocausto de bois, de carneiros, de cabritos, não. Não existia riqueza que pudesse pagar, não existia nada. E para não existir dúvida, ou vamos dizer assim, como dizia a lei, né? Uma brecha para que a acusação pudesse reivindicar, a pena foi paga por algo que não tem preço. Não tem preço. E foi através desse próprio Messias, desse Cordeiro, como um homem que ressuscitou dos mortos e nos deu a permissão, se assim cremos nele, se assim nos convertermos a ele, se assim vivermos como ele e com ele, poderemos receber a graça de poder viver com ele na eternidade. Só através disso. Só através desse sangue derramado na cruz, desse sacrifício perfeito. E não vai existir outro sacrifício. Como ele mesmo fala, esse é o sangue que será entregue por vós e por todos para a remissão dos vossos pecados. Né? É o sacrifício perfeito. Não existe outro. Não vai existir outro. Tá bom? É isso que o Criador nos ensina na noite de hoje. Que através do pecado de Adão, nós encontramos a morte. Porém, através da morte de Cristo, também nós ganhamos a ressurreição. Exatamente. Mas a barreira foi quebrada quando ele morreu na cruz. Exatamente, isso é verdade. Porém, temos livre acesso ao Pai, por meio dele. Por meio de Jesus, ele não deixou de ser o nosso intermediador. Ele é esse caminho. E por isso que ele fala, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Ninguém vai ao reino eterno senão por Cristo. E para isso, para chegar perto disso e para estar com ele, é necessário se converter a ele e fazer aquilo ao qual ele nos ensinou. Tá bom? E uma dessas coisas é seguir a lei, como ele mesmo disse. Pedir em nome de Jesus, exato. Esse é o grande mistério, esse é a grande dádiva ao qual nós recebemos. Tá joia? Vamos fazer uma pequena oração, agradecendo ao Pai por essa semana e pelo dia de hoje, e por esse alimento espiritual. Ó Pai Celestial, a Ti rendemos graças porque o Senhor é bom e sempre nos ouve, e eterna é Tua misericórdia. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por nos mostrar e nos revelar com esse alimento espiritual que nós não mais vivemos na morte. Podemos sim ressuscitar, mas ressuscitar através do Teu Filho, que morreu na cruz, que desceu à mansão dos mortos, que tomou a chave da morte e do mal, do Ra-Satã, e ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à Tua direita, Senhor, que é de julgar os vivos e os mortos. Ele sim que vai nos julgar, e pela graça dele, que poderemos ser salvos, não pelos nossos próprios merecimentos, que eu não me sinta nunca, Senhor, eu tenho o direito, não, Senhor. Não, eu não posso ter isso dentro do meu coração, porque seria
um ato até de prepotência, de arrogância minha, ao me achar que tenho todo o direito, só porque teu filho morreu na cruz. É a graça dele que vai me permitir participar do teu reino. Apenas a graça dele. Seguirei sim, Senhor, os teus preceitos, as tuas leis, porque assim o Senhor colocou isso como normas e mandamentos eternos, perpétuos, assim como está escrito. E o teu próprio Filho veio e disse, não vim para que seja mudado nenhuma só vírgula, mas que seja cumprido todas. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por ter dado o teu Filho, para que não tenha como inimigo reivindicar ou rachar algo que nos possa tirar de ti. Porque o preço do sangue do teu Filho não tem preço que pague, não há nada que pague por ele. Muito obrigado, Pai Celestial. Muito obrigado, Yahushua. Muito obrigado, Jesus Cristo. Amém. Pois é isso aí, vamos lá. Mais uma semana terminada e uma noite abençoada para cada um de vocês. Carol, muito obrigado por estar aqui comigo aqui, participando e interagindo. Que o Pai Celestial te abençoe e abençoe toda a tua família. Fiquem na paz.